Bom dia com Jesus. Que linda manhã, não acha? Bênçãos de Deus sobre o seu povo. Uma chuvinha gostosa, agradável, convidativa para ficarmos deitados mais um pouquinho, né? Meu Deus, dá uma esticada no corpo assim e vira para o outro lado. Né? Mas melhor é estarmos aqui na casa do Senhor, aonde nós recebemos do Senhor as bênçãos desejadas, as bênçãos da vida eterna. Nós vamos ler São Mateus capítulo 25, para continuarmos um pouquinho mais na mensagem às 10 virgens. Cumprimentamos nossos irmãos através da internet, que Deus recompense a todos vocês. E convidamos a estarmos bastante atenciosos, né? Para isso que Deus tem provido para nós nesta manhã. Irmão João Marigo, irmã Terezinha Marigo, lá em Ivaiporã, diz que está conosco, né? Pediu para dar um alô. Diz que não tem notificado porque estão que nem eu, né? Não sabem mexer na tarde. Como é que chama? Tia Nete? Vamos ler as Escrituras. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor Deus, nós não estamos lendo isso de algum livro de história fictícias, mas estamos tomando isso de sua santa e bendita palavra,
que são palavras imutáveis, ainda que passe os céus e a terra, porém estas palavras não hão de passar. E agora, bom Deus, sabendo que elas estão escritas para o nosso próprio bem, para que possamos, ó Deus, estarmos apercebidos. Então rogamos ao Senhor falar conosco, Pai, ajudando a nossa fé, visto que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então fale aos nossos corações. Toma teu servo, Senhor, teu indigno servo, cansado, exaustos, a mente pesada, mas toma e usa a favor dos teus filhos. Oramos pedindo estas bênçãos e somos agradecidos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu sempre caçoo com as pessoas, dizendo a elas que não queiram ficar velhos, que vai acumulando os problemas e a mente vai ficando cansada, vai ficando esquecido. Mas se não quiser ficar velho, então tem que morrer novo, né? Aí é pior, né? Aí acho que é pior. Mas no culto passado, na escola passada, aqui no parágrafo 228, se alguém está nos acompanhando, né, na mensagem às 10 Virgens, eu não sei como foi que pôde acontecer, mas aconteceu um relapso aqui, coisa que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Então nós vamos voltar nesse parágrafo para remendar, né, essa situação. Inclusive é uma coisa que para mim é uma coisa que está em pauta nesse dia, nessa hora em que nós estamos vivendo. Aonde o profeta fala que uma mulher governará. As 10 Virgens, parágrafo 228. Então, para vocês terem uma ideia, eu estava lendo assim. A razão como eles têm mulheres nas tropas da polícia, aí fora nas ruas, isto é uma desgraça para a bandeira americana. Colocar aquelas mães aí fora nas ruas. E dezenas de milhares de homens sem emprego. Por quê? É a adoração à mulher. E em um relapso eu pulei para a linha de baixo e continuei aqui, ó. É aquele espírito dogmático católico adorando uma mulher como deusa, né? E saltei o pedacinho principal, que deveria continuar dizendo, por quê? É uma nação de mulheres, é um lugar de mulheres, e uma mulher governará. É a adoração à mulher, é aquele espírito dogmático católico, adorando uma mulher como deusa. Então o profeta mostra que a Bíblia fala dos santos, né? Mas ela fala das santas, né? E Santa Maria e Santa não sei mais das quantas, né? Então é uma adoração a uma mulher como deusa. Aqui está aquilo, está apenas se posicionando corretamente. Não vê você a organização? Muito bem.
E aí nós continuamos e falamos aqui de que como o diabo é sagaz, não é? E, na verdade, ele é um Deus bom. Então, o inimigo chega com sua armadilha e diz, olha, isso não faz mal, isso não tem importância, isso é a mesma coisa, e Deus é um Deus bom, ele não vai castigar, ele não vai ficar zangado por causa disso, não. Olha, o profeta diz aqui no parágrafo 231. O diabo disse para Eva, Deus tem dito. E então no 231 o profeta diz, Deus tem dito. Mas, com certeza, ele não nos condenaria se fôssemos batizados no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Satanás não disse que Deus não havia dito, mas ele simplesmente simplificou a coisa. Em outras palavras, na verdade, Deus tem dito, mas ele não vai condenar. Ele não vai condenar ninguém, simplesmente por causa dessa coisinha, né? Então, o irmão Branham está mostrando isso aqui, que o diabo disse, olha, ele não vai nos condenar. Não nos condenaria se fôssemos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não é o mesmo batismo, não é a mesma coisa. E, afinal de contas, Jesus não mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E sabe de uma coisa? É melhor ficar com aquilo que Jesus falou. Vamos lembrar que Pedro teve uma grande falha, né? Ele negou Jesus. Então eles esquecem que Atos 2,38, onde Pedro mandou que o povo arrependesse e fosse batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, eles esquecem que aquilo ali é a palavra de Deus. E deixam de raciocinar que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Amém. E ainda mais, Pedro não estava sozinho. A Bíblia diz que Pedro pôs-se em pé juntamente com os 11. Então os demais discípulos estavam ali também. E não houve nenhuma repreensão da parte de ninguém. Pedro, você está errado, meu irmão. Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está citando só Jesus, você está errado. Não houve nenhuma repreensão. Então eles falaram, mas sabe de uma coisa? Olha, tanto faz Pai, Filho e Espírito Santo como o Senhor Jesus Cristo, é a mesma coisa. Meu Deus. Então o irmão Branham está dando uma passagem nisso aqui, não é? De uma maneira tão simples, mas isso aqui é muito profundo. É muito profundo. Não podemos simplificar a palavra, temos que ficar com aquilo que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus tem dito, mas com certeza Ele não nos condenaria se fôssemos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não seria isso a mesma coisa? Então o profeta diz, seu hipócrita, repugnante. Sim, Senhor, Deus nunca disse isso para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando as palavras, mas para usar o nome. Não existe tal coisa de modo algum. Não tem ninguém batizado na Bíblia nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles continuam. E eles estão pensando, Deus não vai nos condenar por causa disso, não. Mas a Bíblia diz que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque aí está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo.
Agora, é necessário que haja uma revelação, não é? Então o profeta diz, não existe tal coisa de modo algum. Isso está morto. Não existe tal coisa. Mostre-me onde está o nome do Pai, Filho e Espírito Santo para o batismo nas Escrituras. Não existe tal nome, então está morto. Ora, isto saiu na era de Sardes. A igreja morta. Não existe tal coisa. Na era de Sardes, o Espírito Santo diz, tem nome que está vivendo, porém está morta. E dizes que é uma igreja cristã, porém estás morta. Isso é correto. Não existe tal coisa como nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para batizar as pessoas para perdão dos pecados. Então, amados, dou graças, muitas graças ao meu Deus, porque quando eu vi essa pregação, o pregador mostrando isso, a primeira vez eu entendi. E muitas pessoas entendem, mas sabe uma coisa, Deus não vai nos condenar por causa disso, não. Tanto faz. Meu Deus. Então nós vemos, amados, que Eva foi enganada por não ter obedecido, não é? Não ter guardado toda a palavra de Deus. E a igreja é enganada por não permanecer o tempo suficiente para ouvir toda a palavra. Se eles buscassem a referência de Mateus 28, 19 com as demais escrituras, eles veriam que tem Atos 2,38, tem Atos capítulo 8, 14, 16, tem Atos capítulo 10, né? Tem Atos capítulo 19, quando Paulo batizou aqueles discípulos de João Batista. Eles poderiam ter estribado, eles não, pastor Paulo, nós somos batizados pelo mesmo homem, profeta que batizou a Jesus. Então nós não vamos batizar de novo, não. Mas não. Quando ouviram Paulo dizer, escuta aqui, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Não, irmão, nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que sois batizados então? Disseram, no batismo de João. E Paulo falou, olha, mas João batizou a vocês com o batismo do arrependimento, dizendo que crescem no que após ele havia de vir. Foi o suficiente. Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso depende de semente mesmo. Depende de eleição. Graças a Deus. Então, amados, Eva foi enganada. Ela tomou parte da palavra. Moabe foi enganado. As virgens loucas foram enganadas. E a igreja está. E a igreja, o que foi? E a igreja está enganada. As denominações estão enganadas. É tempo de luz. A Bíblia diz que não seria dia e nem noite, não é isso? Mas, no tempo da tarde, Deus enviaria luz. Que coisa gostosa! Mas o que adianta a luz para uma pessoa cega? Ele está cego, ele não está vendo nada mesmo. Que Deus tenha misericórdia. Fique com a palavra, esta é a única maneira. Fique exatamente com ela. Façamos isto, meus irmãos. Principalmente nessa última hora em que nós estamos vivendo. Vamos ficar com toda a palavra, cada pedacinho dela. Fique exatamente com ela. Não seja ou não saia nem um pouquinho dela. Permaneça correto com ela.
Siga bem em frente como Deus disse para fazer. Não importa o que as outras pessoas digam, mantenham-se em linha, ou melhor, na linha de Deus. Agora, as virgens loucas, ela perdeu seu lugar. Nós sabemos disso. E ela comparece no juízo. Ela estará ali diante do trono branco para ser julgada. E se ela já ouviu a verdade, ouviu e rejeitou, ouviu e não recebeu, ela está condenada. Misericórdia. Isto é correto, disse o profeta. Você nunca encontrará Jesus em nenhum lugar, a não ser onde você o deixou. Estou falando muito alto? Tem que procurar a rodilha aonde quebrou o pote. Ditado antigo, né? Certamente ditado dos baianos, ou daqueles irmãos lá da África, né? A rodilha na cabeça, uma vazia. Se o pote está cheio d'água, o bicho fica livre certinho, vai embora, né? Então, o profeta está mostrando aqui, dizendo, você nunca encontrará Jesus em nenhum outro lugar, a não ser aonde você o deixou. Judas poderia chegar. Ei, Judas, hein? Recordem, as virgens loucas, você diz, poderiam ser inspiradas pelo diabo? O profeta diz, sem sombra de dúvida. Foram inspiradas pelo inimigo. Nem precisa levar as lamparinas. Nem precisa. Para quê? Não, mas se as outras estão levando, vamos levar também, mãe. Mas o principal, elas não levaram. Elas não conseguiram. Amados, isso mexe com a gente. Isso bambeia as pernas. O azeite na Bíblia fala do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, eu quero ver alguém ser arrebatado. Por isso, é bom estarmos assentados aqui nesta manhã, desse primeiro dia da semana, chuvoso, né? Mas você está aqui alimentando o Espírito Santo. Ele se alimenta com a palavra de Deus. Amém. Vale a pena enfrentar a chuva, a lama, seja lá o que for, não é? Hoje nós temos tudo com muita facilidade, não é? Mas o profeta diz assim, olha, aqueles camelos que Rebeca deu-lhes de beber, tirando latas de água após latas de água, até saciar a sede daqueles camelos. Foram aqueles mesmos camelos que a transportaram ao encontro de Isaque, ao encontro do noivo. E o profeta diz, o mesmo Espírito Santo que você está alimentando agora, é Ele que vai te arrebatar. Aleluia. Graças a Deus por isso. E importante, né? Ela vinha cavalgando naqueles camelos, juntamente com as donzelas que a acompanhavam, e Isaque saiu da casa para fazer um passeio naquela tarde, né? E de repente, ele viu aquele movimento, e ela olhou e viu Isaque. Olha, foi um amor de primeira vista. Então se encontraram aonde? No meio do caminho. Se encontraram no campo. E a Bíblia diz que Jesus não virá aqui na terra, ele vem até
as nuvens nos ares. E a noiva vai subir e encontrar com ele ali, nos ares. E dali nós iremos então para a glória, para as bodas do Cordeiro. É a palavra de Deus em perfeita harmonia. Amém. Isaac era o noivo, representando a Jesus, e Rebeca, a noiva, representando a igreja, né? A noiva que será arrebatada. Então, o irmão Brana falando sobre Judas, poderia chegar. Recordem, as virgens loucas, você diz, poderiam ser inspiradas pelo diabo? Sem sombra de dúvidas. Mesmo vivendo limpas, elas eram virgens, o profeta diz, elas eram limpas, elas eram santificadas, mesmo vivendo limpas, sim, Senhor. Judas o fez, foi salvo, foi santificado, pregou o evangelho, pregou a cura divina, expulsou demônios. Ora, ele estava exatamente correto, quase tanto quanto os outros estavam. Mas quando chegou ao Pentecostes, quando chegou a hora de receber o Espírito Santo, foi ali onde ele mostrou as suas cores. Ele não recebeu o Espírito Santo. Ele virou seus calcanhares e negou o Senhor Jesus. Isto é exatamente o que as igrejas fizeram. Misericórdia. Quando a bênção pentecostal chegou, eles se afastaram dela. Oh, não vê você isso, classe? Perguntando para a igreja. Não vê você isso? (240) Ora, agora nesta noite, a grande pedra de coroa. Mas só um momento. Eu acho que temos mais um pouquinho de tempo aqui. Eu gostaria de entrar em outra coisa. Ele vai mudar aqui do dia para a noite, ou da noite para o dia. Ele vai mudar aqui da água para o vinho. Eu quero mostrar, não é? Ele disse, eu quero mostrar a marca da besta. A marca da besta. Vamos tomar Apocalipse capítulo 13, só um minuto. Apocalipse capítulo 13, o versículo 15. E apenas ler o que ele fará. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Olha, preste atenção. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Agora, isto é para as igrejas protestantes. As igrejas protestantes, não é para a igreja católica. Ele tinha poder, porque fizeram uma imagem. Veja, as igrejas protestantes, através do concílio de igrejas, estão tomando um lugar onde todas as comunidades protestantes terão de estar unidas. Quantos sabem ou leram sobre o grande edifício que eles fizeram para a união das igrejas do mundo? Claro, vem. Em cima, lá em cima agora, exatamente como o das Nações Unidas. E todas elas estão ali, cada uma delas.
mesmo as Assembleias de Deus. Estou falando porque está escrito, o profeta falou, e não é de ontem, não. Como diz, é de hoje. É bom descontrair um pouquinho, né? É de hoje. E estão lá tranquila. Meu Deus, olha, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta e que ela falasse. É mistério, gente. Porém, é mistério revelado. Deus prometeu nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, quando ele pregar a sua mensagem, será revelado os mistérios, segredos de Deus, como ele anunciou aos profetas, seus servos. Amém. Então, o profeta irmão Branham está perguntando: quantos sabem ou já leram sobre o grande edifício que eles fizeram para a união das igrejas do mundo? Claro, vem. Lá em cima agora, exatamente como o das Nações Unidas. E todas elas estão ali, cada uma delas. Mesmo as Assembleias de Deus. Elas estão ali, vem. Meu Deus. Aí ele cita parte da Escritura, uma parte muito forte, porém, é o linguajar do apóstolo São Pedro, né? Elas estão ali, cada uma delas. São cães comendo cães. O profeta disse: é como o cão que voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada que voltou ao esponjadouro de lama. Comparação do apóstolo São Pedro. Como um porco volta ao seu lamaçal e o cão ao seu vômito, exatamente a mesma coisa. Aí nós podemos ver a coisa bem clara, né? Podemos ver a Bíblia se cumprindo. Irmãos, eu fico religioso. Olha, Jesus falou assim, que quando um espírito sai de uma casa é o corpo, ele mora naquele corpo, naquela pessoa. Aquela pessoa está endemoniada e não sabe. Então, quando ele sai dali, ele anda por lugares áridos. A Bíblia diz, lugares áridos. E não encontra nenhuma moradia, nenhuma residência. Aí ele fala uma coisa: vou visitar aquela velha casa onde eu morava. Antes fumava, bebia, jogava, etc. Nadava de braçada. Porém, agora ficou crente. Foi batizado em Pai, Filho e Espírito Santo, né? E pertence à igreja. Agora não fuma, não bebe, não joga, né? Muito bem. Então, aquele espírito volta e encontra aquela casa vazia, aquela casa adornada, quer dizer, limpa, porém vazia. Opa, a coisa aqui agora está melhor ainda que aquele tempo que eu morava aqui. Jesus falou assim que ele volta e traz outros 7 espíritos, pior do que ele, e vem morar naquela casa. Então, o segundo estado daquela pessoa é pior que o primeiro. Vocês podem ver isso se cumprindo? Misericórdia. Veja de onde Deus nos tirou. As igrejas pentecostais, ou pentecostais até então, uns tempos atrás,
As mulheres não cortavam seus cabelos, não usavam vestimentas sumárias, não é isso? Muito menos vestimenta que pertence a homens. Porém, agora, o que era pecado antes, hoje não é mais. E eu pergunto, a Bíblia mudou? Deus mudou? Aí a gente vê pobres, irmãs, que eram tão santas e aparentavam santas, hoje estão aí com as roupinhas sumárias, vestida com vestimenta de homens, cabelinho cortado. E ainda mais, pregando o Evangelho, falando em línguas estranhas. Então é aquele espírito que saiu, andou por lugares áridos, voltou e aí tomou posse daquela casa. Como porco que volta ao seu lamaçal e como cão ao seu vômito. Exatamente a mesma coisa, absolutamente. Quase negando sua posição evangélica. E aí está você. Querem ser grandes, desejam agir como o restante do mundo, tal como Israel fez quando eles viram os reis e disseram: constitui-nos um rei. Nós queremos um rei para governar sobre nós. Vamos acabar com esse negócio de profeta. As outras nações têm reis, por que nós não temos também? Estão entendendo? Copiando, rapaz. Copiando do mundo, copiando, não é? E o diabo está aí usando as suas armas, não é? E creio que uma das maiores armas que o diabo tem é a televisão, onde ele expande suas modas, em suas novelas e tantas coisas mais. Então Israel disse: não, nós queremos um rei, constitui-nos um rei. E fez uma imagem à besta para que a imagem da besta falasse. E todos que não adorassem a imagem da besta, agora vamos entender aqui o que significa a imagem da besta. Meu Deus, acho que eu estava sonhando naquele tempo. Criança sonha, né? Eu era um recém-convertido, e aí a gente tinha uma revistinha de escola dominical, e naquela revistinha diz que eles iam fazer uma imagem, mas era um monstro de um trem grande, e daí aplicar uma injeção de vitamina naquela imagem, e aquela imagem ia falar e andar. Diz que os passos dela é quase o tamanho de um quarteirão. Era coisa monstruosa, né? Meu Deus, acho que eu estava sonhando naquele tempo. Agora o profeta diz: a imagem da besta é a denominação protestante. Eu peguei essa literatura aqui. Não vou cansar vocês muito, não. Aqui no resumo das eras, no parágrafo 43, o
profeta fala sobre isso. Ele disse: os grupos da igreja falsa, porque existe duas vinhas, duas igrejas. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Há uma vinha falsa e uma vinha verdadeira. Então, os grupos da igreja falsa se ajuntarão num concílio mundial de igrejas. E o profeta está falando que eles já construíram um edifício lá, né? Onde que é para reunir toda a igreja do mundo. Você não vai levar todos os membros lá, não, mas o chefe vai lá e dá uma assinatura lá, né? Então, o que é? Ajuntarão num concílio mundial de igrejas. Esse concílio de igrejas é a imagem erigida à besta. Então ele lê Apocalipse 13, a partir do versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Agora, esse cordeiro subiu da terra, né? Ou melhor, essa besta subiu da terra. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Precisamos de Deus, né? Para podermos combater e vencer esse poder, esse engano, né? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ela foi ferida, porém ela reviveu. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Misericórdia. Então, amados, isso aqui é algo espiritual. E não tem nada de coisas físicas, a não ser os instrumentos que o diabo usa, né? É claro. Claro que ele tem que ter um instrumento que ele possa usar. Assim também é o nosso Deus. Nosso Deus é um espírito e ele tem que ter instrumentos que ele possa usar a seu favor. Então, o profeta mostra para nós, recorde, foi a Roma imperial que caiu pela espada, foi ferida pela espada. Porém, foi curada de sua chaga, de sua ferida de morte, quando se uniu com a igreja cristã nominal. Quando se uniu com a igreja cristã nominal de Roma e incorporou o paganismo ao cristianismo, e nisso chegou a ser o santo
Santo Império Romano, o qual lhe havia de permanecer até que viesse Jesus para destruí-lo. Isso aqui faz lembrar de uma história que um pastor contou uma vez. Não sei quem, não guardei, não escrevi. Diz que uma ninhada de ratinhos que havia sido chocado, né, lá no buraco, e eles saíram para dar um passeio lá fora. E fica tudo curioso, né? Eu fico olhando os leitões lá na chácara e lembrando dessas coisas. Aí os bichinhos correm para lá e correm para cá, e cheiram uma coisa e cheiram a outra, né? E estava intertido ali. De repente um galo bateu as asas e deu aquela... e cantou bem forte, né? Mas assustaram e saíram correndo e correram para o buraco, para a casa, para a toca. Aí falou, mamãe, mas olha, nós vimos um bichinho tão bonitinho ali, o pelinho dele era bem macinho, era um gato. Bem macinho, mas uma coisa gritou lá, um grito, e nós assustamos e saímos correndo. Aí a rata falou, olha, meu filho, perigoso. O perigoso não é aquele que bateu a asa e cantou, não. O perigoso é aquele que está com o pelinho fino. Aquilo é que chama rato. Aquilo que é o perigo. Como dizia ali, é que mora o perigo, né? Meu Deus do céu. Eu fico admirado, viu? Então, amados, vocês estão entendendo? A Roma pagã, a Roma imperial que caiu pela espada, porém ela foi curada de sua ferida de morte, quando ela se uniu com a igreja cristã nominal de Roma e incorporou o paganismo ao cristianismo. Foi lá onde eles dividiram o único Deus em 3 pessoas distintas e mudaram o batismo do nome do Senhor Jesus para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque deram um título para cada pessoa, chamando a primeira pessoa de Pai, a segunda pessoa de Filho e a terceira pessoa de Espírito Santo. E aí, em vez de usar o nome de Jesus para batizar, batiza usando os títulos, né? E sabe que ela começou batizando por imersão nas águas? O profeta fala de um relato de um diácono, não sei se o nome do diácono era Pablo ou se era o nome do candidato que estava sendo batizado. Batizou por imersão nas águas, porém no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, depois que mudaram. Então aí mudou o batismo, em vez de ser por imersão, por aspersão, um pouquinho de água na cabeça, é mais fácil, né? Como é mais fácil? Se aparecer alguém querendo se batizar, eu vou fazer assim. Não vou procurar o rio, não. Joga um pouquinho. Uma bacininha aí, um negócio. Meu Deus do céu. Estou entendendo? Incorporou o paganismo ao cristianismo. E nisso chegou a ser o Santo Império Romano, o qual haveria de permanecer até que viesse Jesus para destruí-lo. Porém, Roma não está lutando sozinha. Meu Deus. As suas filhas estão ao seu lado, e ela obterá autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial de Igrejas. Meu Deus. Aí você vai ver Apocalipse capítulo 17, né? A Bíblia falando da grande meretriz, a grande prostituta e suas filhas.
Se a grande prostituta é ela, a igreja mais velha, quem são suas filhas? Oh, Deus! Suas filhas estão ao seu lado e ela obterá autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial de Igrejas. Agora, isso pode parecer muito imaginário para muitos, mas realmente é muito simples de ver, porque mesmo agora as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão enorme é aquele controle. Este movimento ecumênico terminará com Roma sendo a cabeça, embora o povo não veja isso deste modo. Isso é correto, porque em Apocalipse 17, verso 3 ao 6, a palavra diz que a prostituta, mistério babilônico, está sentada sobre a besta, e ela está controlando o último, ou seja, o quarto império. Esta igreja romana o está fazendo. Com o sistema mundial de igrejas sob seu domínio, Roma tomará o controle, e esta imagem, o sistema de igreja, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Então todo o povo tem que permanecer ao sistema mundial de igreja ou estar ao sabor da sorte, porque não poderão comprar nem vender sem a marca da besta na mão ou na testa. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja. Qual é a doutrina? 3 pessoas distintas na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso já estão selados. O profeta diz que os 2 espíritos estão aí selando o seu povo para um futuro juízo, né? O espírito religioso e o Espírito Santo. E Satanás diz que ele teria mais que Jesus, né? Meu Deus, misericórdia. Então a marca da besta, ou melhor, a marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja, o qual é o trinitarianismo e etc. E a marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. E com este grande poder, os sistemas da igreja perseguirão a noiva verdadeira. E esta imagem tratará de proibir que a noiva pregue e ensine e etc. Seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam deles. Mas antes que o anticristo se apodere completamente em pessoa desse sistema mundial de igrejas, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Amém. Deus recolherá a sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Amém. Agora, amados, se a coisa estivesse começando agora, então a gente vai ter um tempo, né? Mas como dissemos, a coisa já é velha, né? É de hoje. Quantos anos tem que o profeta partiu? E ele já sabia que a Assembleia de Deus já estava lá, né? Vamos parar por aqui. E no próximo, nós voltaremos aqui na mensagem às 10 virgens, né? Porque ainda tem muita coisa boa por aqui. Irmão Brana disse: eu sei, eu estive ali, eu mesmo vi sobre seu lugar, seu trono, como estava. Como eles puseram o primeiro Bonifácio, bem no princípio da era
da era católica aqui, e lá em cima está. É uma coisa que eu não sei se está falando do terceiro, acho que é o terceiro. E lá em cima está Vicaris Filii Dei, que significa um vigário do Filho de Deus. Dei, deidade, veja, vem o vigário do Filho de Deus. Em outras palavras, exatamente como Filho de Deus assentado aqui na terra, vem todos os poderes para mudar a Bíblia, mudar qualquer coisa que ele queira. Portanto, diz Ave Maria. O que o Papa diz? Nós teremos uma Ave Maria. E pronto. Vem. Bem, nós faremos isto e aquilo. O que o Papa diz, isso é isto. É isto. Um vigário em lugar do Filho de Deus. E recentemente eles tiraram esse dogma de que Maria não foi sepultada. E eles têm sua sepultura e tudo marcado onde ela foi enterrada. Disseram, não, ela se levantou novamente e ressuscitou. O Papa disse, é isto. E assim é infalível, vem? O Papa o disse, vem? O vigário do Filho de Deus. Mas nós, pela graça de Deus, estamos bem longe disto, né? Estamos despertos, prevenidos e preparados para qualquer momento darmos um adeus a este mundo. Grande Deus, na verdade, nós necessitaríamos de um profeta para desvendar essas coisas para nós. Ou nós estaremos então aí tão perdidos como uma pessoa cega em meio a um tiroteio, sem saber para que lado correr, sem saber para onde ir. Mas a sua graça, Pai, sua soberana graça, tem nos alcançado, tem aberto os olhos do nosso entendimento para vermos, ó Deus, as verdades de sua palavra. Agora ajude-nos, ó Pai, colocar isso em prática na nossa vida, viver por cada pedacinho da sua palavra. Tome o controle, Pai, da nossa vida, que teu Espírito Santo possa ser o nosso líder, possa ser o nosso dirigente e nos dirigir em todos os nossos afazeres. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode mudar todas as coisas. O Senhor pode mudar um homem velho em uma nova criatura. O Senhor pode mudar a natureza, o temperamento. Aleluia. O Senhor pode tirar essa natureza humana e colocar em nós a natureza divina, a natureza de Cristo. Faça isso por nós, Pai, e ajude-nos a darmos lugar para o Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.